Praça, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Legal, Praça. Por que você resolveu parar? Dava para você continuar, você estava jogando aí em bom nível no final da temporada, até não estava como titular no Ceará, mas a gente sabe que você teria capacidade para seguir. Como é que foi essa história de resolver parar com o futebol, Praça? Bom, foi uma coisa pensada não de uma hora para outra, né? Em 2019 eu já tinha conversado com a minha família e dito que eu jogaria mais 2020, né? Acabou se estendendo um pouco por causa da pandemia. Mas é uma série de fatores, né, que te levam a parar, não só a parte física, a parte mental. Esse calendário agora com essa pandemia também dificultou um pouco as coisas, né? Eu, por exemplo, joguei em 6 meses 52 jogos no Ceará, né? É muito jogo, pouco treino, e para um jogador, eu sempre fui um cara que precisei treinar muito e com a idade mais ainda, treinar, recuperar, e eu já não tinha tempo para fazer isso, né? Ou eu treinava, ou eu descansava, ou eu recuperava. Então foi uma das coisas que me fizeram parar, mas eu já vinha com esse combinado, vamos dizer, com a minha família, de jogar mais 2020 e encerrar a carreira, até porque também eu estou fazendo no mês de julho agora 43 anos, né? Legal. E conquistou grandes títulos, deixa o nome muito bonito no nosso futebol. Em cima do que o Praça falou, o Palmeiras hoje completou 79 jogos. 7-9 na temporada 2020. Celso Cardoso, o grande Fernando Praça com a gente. Bom, Fernando Praça, mais uma vez seja bem-vindo à Mesa Redonda. Eu sou um admirador do seu trabalho, não só como goleiro, mas também como líder. E a propósito dessa liderança que você construiu atuando como profissional, como goleiro, você pretende usar também daqui para frente? O que você pensa em termos de futuro? Boa noite. Eu não peguei o começo da pergunta, mas o final eu peguei. Eu jogo futebol desde os 11 anos, né? Então são 32 anos. É difícil me ver em alguma coisa fora do futebol, né? Mas, para ser sincero, parte de campo, treinador, auxiliar, treinador de goleiro, não me vejo. Se eu continuar no futebol, que eu devo continuar, deve ser uma função fora das 4 linhas, né? Mas ainda, uma semana que eu parei de jogar, né? Ainda não tenho nada definido ainda, não. Mas tem muita rodagem, muita vivência. O querido Amaral está aqui com a gente e também vai bater um papo com o Fernando Praça. Amaral, conta para ele como é que é a aposentadoria, parar do futebol. Aposentadoria eu não aposentei ainda não, né? Se tiver uma vaguinha a gente joga, né, Fernando? Mas para mim é uma satisfação falar com o Fernando. Admiro ele desde o Vasco, fez a grande história no Palmeiras, foi campeão também da Copa do Brasil, batendo aquele pênalti, né, Fernando? Que eu abri até o olho, achei que a bola ia fora, foi pro gol, eu vibrei pra caramba, né? E parabéns pela sua carreira, viu? Que Deus continue abençoando a sua vida. Não se afasta no futebol, não, porque você faz a diferença, você é o cara. Obrigado, Amaral. Amaral tem uma história linda também, né? Vasco, Palmeiras, Parma. Cara, eu provavelmente vai ficar no futebol, né? É difícil, o Amaral sabe como é que é. A gente vive isso intensamente durante a nossa carreira inteira, né? E a gente, entre aspas, é até impedido de conhecer coisas novas, porque a gente vai viajar para onde quer que seja, Europa ou dentro do Brasil, e as pessoas acham que a gente conhece muita coisa, a gente não conhece. Às vezes a gente não consegue nem se relacionar com outras pessoas que estão no mesmo hotel, porque é uma blindagem muito grande, né? E isso acaba te limitando muito o teu horizonte de visão, né? Então, quando tu sai do futebol, acho que quando tu para de jogar, tu consegue também abrir um pouco teus horizontes, teus círculos de amizade, né? E consegue ver a vida por uma outra perspectiva, né? E um belo entrevistado, né, Flávio? A gente na cobertura diária, quando o Praça jogava aqui no Palmeiras, quando a assessoria já tirava o Praça para conversar com a gente, já era uma alegria, né? Pô, vamos ter o Praça, então a gente vai ter uma entrevista legal. E, ô Praça, eu gostaria que você falasse um pouquinho desses técnicos estrangeiros. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Ó, Miguel Ramírez chegou agora para Inter, Cudê estava no Inter, Abel Ferreira, Palmeiras, Jesus, Flamengo, Gesualdo, o Ariel Roland que estreou ontem, o Crespo no São Paulo. E um detalhe importante, nos últimos 2 anos, os portugueses, o Jesus e o Abel, conquistaram 4 títulos importantíssimos, né?
2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Estamos com algum problema com os técnicos brasileiros? É o momento apenas. O que você pensa sobre isso, Praz? Olha, eu acho que em cima de uma tentativa muito exitosa do Flamengo, abriu as portas para muitos técnicos, né? Agora, é difícil falar de nacionalidade, né? Tem técnico no Brasil bom e ruim, tem técnico lá fora bom e ruim. Óbvio que se tem agora um foco muito grande no mercado estrangeiro, em virtude do sucesso que o Flamengo teve e agora o Palmeiras, né? E o Brasil trouxe 2 treinadores ano passado, falando, né, do começo dessa, que foram o Jesus e o Sampaoli. 2 treinadores tops, né? Tops. Treinador, o Jesus na Europa, no Benfica, no Sporting, e o Sampaoli, treinador de seleção argentina, né? Então isso abriu muito as portas, né? E eu acho que a gente também tem, como é que eu posso falar, uma paciência um pouco maior com treinadores estrangeiros, né? A gente releva, até porque eles levam, de repente, um tempo para conhecer como é que funciona, se adaptar, e o treinador brasileiro não tem essa paciência, né? Essa cultura. Mas acho que está mudando muito também. O perfil do treinador brasileiro, ele tá acompanhando, né, a evolução do futebol, e eu acho que é questão de oportunidade também. É questão de oportunidade dada e oportunidade aproveitada, né? Perfeito. Miller, campeão também da Copa do Brasil, falando com outro campeão da Copa do Brasil, o Fernando Praz. Boa noite, Fernando. Sou seu fã. Antes de fazer minha pergunta, eu queria só fazer um comentário. Acho que você poderia ainda jogar mais 2 anos em alto nível, até porque você é um grande goleiro, se cuida, né? É um atleta exemplar. Mas, como você resolveu parar, eu queria saber qual foi o momento na tua carreira, introspectivamente, que você falou assim, ó, a partir de hoje vou parar ou vou começar, ou foi uma decisão gradativa? Bom, um abraço, Miller. Prazer falar contigo. Então, foi uma decisão não de uma hora para outra. Eu vim amadurecendo, né? E vários fatores pesam, né, Miller? Pesa a questão... eu estava no Palmeiras, na época que eu comecei a amadurecer essa ideia, né? Eu não era o titular, tinha jogado alguns jogos importantes, até semifinal do Paulista contra o São Paulo, enfim, Libertadores contra o Júnior de Barranquilla, mas eu estava prestes a fazer 42 anos também. Eu acho que tudo isso conta. O mercado para goleiro ele é mais restrito, né? Só joga um. Com a idade, 42 anos, o mercado se restringe mais ainda. É difícil um clube contratar um goleiro com 42 anos e sabendo que daqui a 1, 2, 3 anos ele vai ter que contratar de novo, correr atrás de um goleiro numa posição que é uma posição difícil de se encaixar, e todo time que perde um grande goleiro, ele demora um tempo até conseguir se achar de novo, né? Então o mercado começava a se restringir muito. E fora a questão particular, a questão pessoal, de família, né? Eu acho que tomei a decisão certa, porque foi uma decisão consciente, não foi uma decisão de uma hora para outra que eu possa me arrepender, não foi uma decisão de que eu parei porque eu não tinha mais mercado nenhum. Foi uma decisão que eu tomei com bastante consciência. Óbvio que falta eu vou sentir do futebol, óbvio. A gente vê jogos assim como o de hoje, a gente sente falta, né? Do dia a dia, da rotina. Mas foi uma decisão tomada com bastante frieza. Mais um minutinho, Praz, por favor. A Michele tem uma pergunta para você, mas parece que temos novidades ali naquela aglomeração. Fala, Marcelo Bazejo. Daqui a pouquinho ele vai. Então, Michele, por Fernando favor. Praz, olha só, os nossos telespectadores aqui, Marco Jardim Silveira, o Anderson Miranda, todo mundo falando que o Praz, um monstro fenomenal no gol do Verdão, grande campeão, merece uma estátua no Verdão. E, Fernando Praz, o Anderson pergunta para você se você sente alguma mágoa em relação à diretoria do Palmeiras e quais são os seus planos daqui para frente, o que você se vê fazendo no mundo do futebol, já que você falou que não pode ficar afastado do futebol. Se você pretende ser treinador, em que área você gostaria de trabalhar? Bom, a minha saída não foi da maneira como eu queria, né, como eu imaginava, óbvio, mas são coisas passadas, já falamos muito sobre esse assunto, já expliquei o que aconteceu.
Já conversei com algumas pessoas que eu tinha que conversar e que eu tinha que falar pessoalmente, né? Já conversei. Agora, em relação ao futebol, eu parei faz uma semana, né? Então ainda tô deixando a poeira baixar, entendendo como as coisas acontecem. E eu acho que ao natural eu devo me recolocar em alguma maneira, me achar de novo, né, no meio do futebol, onde eu poderia ser útil, onde eu poderia me encaixar, onde eu poderia me sentir realizado, óbvio, não como no campo, né, de outra maneira, mas eu acho que com o tempo as coisas vão clareando e vão se encaixando. E pro Grêmio ou se você torceu pro Palmeiras hoje? Como é que foi? Pois é, muita gente me perguntou, né, porque de infância eu era gremista, né, nasci em Porto Alegre e lá tu não tem escolha, ou é Grêmio ou é Inter. Mas não adianta, eu comentei, foram 7 anos no Palmeiras, né? Toda a história que eu vivi lá dentro, os amigos que eu fiz, tanto jogadores, né, atletas que ainda tem lá, como funcionários. Hoje eu me considero palmeirense, né? Eu torci pro Palmeiras e fico muito feliz com a conquista deles, até porque, como eu falei, eu tenho muitos amigos lá dentro ainda. Tá certo. Fernando Praz, muito obrigado, muito sucesso naquilo que você resolver fazer. E você é muito sério, como foi dito aqui, muito profissional, muito sério. E pessoas sérias sempre dão certo. Conhecimento de futebol você tem de sobra. Muito obrigado por nos atender e muito obrigado pela sua gentileza sempre, durante todo o seu período como profissional, sempre muito gentil com a gente, tá? Obrigado, Praz. Obrigado, um abraço e boa noite a todos aí. Legal, muito bacana, muito bacana.